pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal, eu sou Diandra e hoje nós vamos fazer mais uma peça do nosso jogo de banheiro primavera com flores para aplicação. Toda a lista de materiais, medidas das peças e também todos os links das aulas anteriores você encontra aqui na descrição do vídeo, é só descer aqui para conferir todos os detalhes. Já vai deixando o seu like aqui embaixo do vídeo e se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos agora então dar início ao nosso passo a passo. Na aula de hoje, então, a gente vai confeccionar o tapete frente do vaso. O tapete frente de pia já está disponível aqui no canal, que é esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Então a aula dele já tá aqui disponível para vocês assistirem. Vou deixar o link na descrição para vocês descerem e clicarem para assistir, caso você ainda não viu essa parte aqui do nosso jogo de banheiro. Então, para fazer a parte aqui do tapete que vai na frente do vaso, no pezinho do vaso, você vai ter que assistir a aula do tapete frente de pia, porque é basicamente a mesma coisa. Então, você vai lá, vai assistir e vai fazer a mesma base do tapete com pontos altos, a mesma quantidade de correntinhas para iniciar, que é 80 correntinhas. Então, aqui na largura, nós vamos trabalhar 80 pontos altos para cada carreira, intercalando com 3 carreiras de Barroco Max Color e uma com Barroco Multicolor, igualzinho a gente já fez no tapete frente de pia. Então, ao invés de a gente trabalhar a mesma quantidade de carreiras aqui no tapete frente de pia, nós vamos trabalhar menos carreiras aqui no tapetinho que vai no pé do vaso. Se eu não me engano é 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras. Nós vamos trabalhar da mesma forma do outro tapete. Então, se você perdeu a aula, é só clicar no link aqui na descrição para você acompanhar o passo a passo do tapete de pia, seguir o mesmo processo até completar 25 carreiras. Vou dobrar aqui, ó, para vocês verem. Então, a gente vai ficar com a base do nosso tapete retangular. Agora, nós vamos fazer aquelas entradas aqui no nosso tapete para formar a nossa peça. Então, olha só, eu ensinei lá no vídeo vocês subirem de uma forma diferente. Então, olha só, quase não aparece aqui a troca de fio sem cortar o fio. Você vai subindo sem cortar o fio, então lá no vídeo eu explico isso pra vocês. Então, o Barroco Max Color tá aqui esperando pra gente subir a carreira. Então, eu vou trabalhar mais 2 carreiras pra fazer a entrada no tapete frente de vaso. Então, aquelas 2 partes que sobram. Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha para dar início e vou subir com o Barroco Max Color aqui, com 3 correntinhas, e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até completar 24 pontos altos. E aí, a gente vai subir novamente com as 3 correntinhas para formar as 3 carreiras de Barroco Max Color. Trabalhei então os 24 pontos altos. Chegando aqui, eu subo com as 3 correntinhas e viro a peça. E trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no finalzinho. Chegando lá no nosso último pontinho, vamos fazer mais 3 correntinhas para subir, até ficar com 3 carreiras de Barroco Max Color para a gente fazer a troca do fio. Após trabalhar então as 3 carreiras aqui de Barroco Max Color, agora eu venho com o Barroco Multicolor aqui no primeiro pontinho e trabalho 3 correntinhas aqui para iniciar.
Esse fiozinho eu vou arrematando e depois eu faço um nozinho pra ficar bem firme. Trabalho ponto alto para cada pontinho de base, até ficar com os 24 pontos altos aqui nessa carreira. Chegando então aqui no finalzinho, agora nós vamos fazer a mesma troca, como eu ensinei lá na aula do outro tapete, sem cortar o fio. Então, eu venho aqui, laço, solto essa laçadinha e passo aqui nessas duas. Esse fiozinho aqui, eu sempre vou intercalando ele no meio dos outros. Tá, então eu ponho esse aqui pra cima e pego o barroco multicolor e trabalho aqui o meu ponto alto. Vou passando. E agora eu vou trabalhar novamente com o Max Cola. Então, eu venho aqui nas últimas duas laçadinhas e passo o Max Color aqui, tá? Então, eu misturei aqui os dois fios e fui fazendo a troca para não precisar cortar o fio. Agora, eu passo o multicolor entre meio, os dois aqui do Max Color, e subo com 3 correntinhas, sempre pondo o fio que eu não vou trabalhar entre meio as laçadas. E vou deixar o multicolor aqui reservado pra gente fazer a última carreira. Então, eu vou trabalhar mais 3 de Max Color e a última de multicolor. Então, eu viro aqui o trabalho, coloco o multicolor lá pra trás e volto aqui só com o fiozinho do Max Color. E venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá no finalzinho, faz as 3 correntinhas para virar. E eu vou fazer isso até ficar com 3 carreiras de barroco Max Color. Chegando aqui no último, novamente, vou mostrar pra vocês que eu vou laçar aqui, deixando esse fiozinho aqui do multicolor sempre no meio. Então, eu passo aqui por dentro, tá? Esse aqui eu já deixo pra cá, pra ir torcendo ele no meio, tá? Subo com ele novamente e vou trabalhando meus pontos, sempre colocando o fiozinho no meio dos pontos pra ele ir subindo junto. Ó, passo pra lá, passo a segunda correntinha, passo pra cá e faço a terceira correntinha. Olha só, então, eu fiz um ponto alto e subi com as 3 correntinhas. E o barroco multicolor vai ficar aqui em cima na espera pra gente trabalhar a última carreira. Aí, eu laço aqui e viro o meu trabalho. E volto trabalhando só com o barroco Max Color. Um pontinho para cada ponto de base, sempre contando os pontos para não ficar com nenhum ponto a menos e nenhum pontinho a mais, ficar sempre com os 24 pontos altos. Trabalhei então as 3 de Max Color, vou cortar o fiozinho, vou fazer aqui o nozinho e deixar aqui para fazer o arremate. E agora vamos trabalhar a última com o barroco multicolor que ficou aqui na espera. Então, o fiozinho ficou aqui, então eu vou passar aqui por dentro da terceira correntinha e subir com 1, 2, 3 correntinhas e vir trabalhando ponto alto sobre ponto alto até concluir toda a nossa carreira. Finalizada, então, a carreira de barroco multicolor, vou cortar o fio, fazer o nozinho aqui, puxar o fiozinho pra trás e fazer todos os arremates aqui no lado avesso. Então, ficou assim, 3 carreiras de Max Color, uma de multicolor
e repete Max Color e Multicolor. Aí, aqui do outro lado da nossa peça, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos trabalhar os 24 pontos altos com a mesma quantidade de carreiras que a gente fez aqui. Então, vou trabalhar o outro lado e volto com a peça adiantada. Concluída, então, as duas partes aqui do nosso tapete. Então, olha só como é que vai ficar. Uma, duas. Então, aqui na segunda, eu arrematei só o Barroco Max Color e o Multicolor ficou aqui na pontinha. Então, eu vou vir aqui, fazer uma correntinha e virar. Virando, a gente vai ficar do lado direito do nosso tapete. Então, eu tô cuidando do lado direito pela primeira carreira aqui de pontos altos. Então, a carreira de pontos altos está para o lado direito, a primeira. Então, essa vai ser a frente do tapete. Então, fiz a correntinha. Aqui no primeiro pontinho, eu vou fazer o ponto baixo. No primeiro ponto alto aqui dessa parte, faço o ponto baixo. E vamos fazer o mesmo processo do outro tapete que a gente já fez. Uma correntinha, pula um de base e prendo com ponto baixo na próxima. Uma correntinha, pula um de base, prende no próximo. Uma correntinha, pula um, faz um ponto baixo no próximo. Tá? A gente vai trabalhar isso até chegar ali no cantinho. E aí, já mostro como que a gente vai fazer a outra parte. Chegando então aqui no finalzinho, vou pular um, vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, trabalho 3 correntinhas para fazer o canto. E venho aqui nessa alcinha de 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Então, aqui vai ser o cantinho do nosso tapete, onde a gente vai fazer o bico maior. Aí, sigo trabalhando uma correntinha e agora eu venho e prendo nessas alcinhas aqui, ó. Prendo nessa alça de 3 correntinhas. Faço uma de separação e venho aqui na próxima e vou prendendo dessa forma por toda a lateral do nosso tapete. Quando chegar lá no cantinho, a gente faz as 3 correntinhas novamente. Quando chegar aqui nesse cantinho, faz o ponto baixo aqui, as 3 correntinhas e vem prendendo aqui nessas alcinhas aqui do ponto alto. Pula uma, faz uma correntinha e prende na próxima. Pula uma, e daí aqui na outra lateral, vamos fazer novamente aqui nesses espacinhos. Ponto baixo, ele pula um pontinho, vem na outra e faz o ponto baixo. Igual a gente fez no tapete frente de pia. Eu vou concluir então essa volta aqui e já volto pra gente dar continuidade. Então, pessoal, eu estou quase finalizando essa carreira. Então, eu já trabalhei esse cantinho aqui e agora eu vou mostrar esse cantinho aqui pra vocês. Aqui nesses cantinhos eu não vou trabalhar a correntinha porque senão vai abrir muito. Então, aqui tem o ponto baixo, então eu já pulo direto na próxima alcinha aqui com o ponto baixo. Aí, sigo trabalhando a correntinha e prendendo aqui nesses pontinhos. Uma correntinha e vou prendendo com ponto baixo. Agora, aqui pra finalizar, eu entro nessa alça com ponto baixo, trabalho as 3 correntinhas, e lá no pontinho baixo que a gente iniciou a carreira, fecha com o baixíssimo, pra ficar essa alcinha aqui no canto. Aí, vai estar concluída essa carreira. Agora, nós vamos dar início ao bico. Eu vou mostrar o que eu já tenho pronto aqui pra mostrar pra vocês terem uma ideia de como que vai ser trabalhado os bicos. Esse aqui eu fiz em outra cor, cores mais claras. Então, olha só. Nós vamos fazer o bico aqui nessa lateral, vai descer todo o tapete aqui, e nessa parte aqui do meio, a gente vai fazer só pontinhos picô. Então, nesse intervalo aqui,
onde vai encaixar lá no pezinho do vaso, olha só, a gente vai trabalhar apenas pontinhos picô. Então, aqui nessa parte, nós vamos ter o leque e no canto, outro leque. Então, a gente vai fazer a base aqui do nosso bico dessa forma. Trabalhando um leque em cima aqui, nessa parte, e aqui na lateral. Também o leque maior. E a gente vai descer trabalhando os biquinhos como a gente fez lá no tapete frente de pia, tá? Então, vamos começar, então, a base do nosso bico. Vou iniciar, então, com uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço. Agora, sem correntinhas nenhuma, nós vamos pular dois pontinhos de base. Então, vou pular uma correntinha, um ponto baixo. E aqui no próximo espaço, vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, a gente trabalha os 5 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação. Após os 5 pontos altos, a gente vai pular novamente 2 pontinhos de base. Então, eu vou pular um ponto baixo, uma correntinha e vou prender aqui no ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou pular 2 de base. Então, vou pular uma correntinha, um ponto baixo e venho aqui na próxima alcinha de uma correntinha e trabalho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até ficar com 4 pontos altos separados por correntinhas. Então, olha só, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. Aí, eu faço mais uma correntinha e pulo 2 de base. 1, 2, e venho no próximo, prendo com ponto baixo. Agora, novamente, vamos fazer o leque de 5 pontos altos sem correntinhas. Então, eu vou contar aqui 1, 2 e venho no próximo e trabalho 5 pontos altos juntos aqui nesse mesmo espaço. Faço uma correntinha e pulo aqui 1, 2 e prendo com um ponto baixo. Agora, aqui no cantinho, nós vamos fazer aquele leque com 2 correntinhas aqui para iniciar. Então, eu inicio com 2 correntinhas e aqui nesse espacinho do canto, eu trabalho 4 pontos altos separado por uma correntinha. Então, eu trabalho ponto alto, correntinha e vou repetindo ponto alto, correntinha, até ficar com 4 pontos altos aqui no cantinho. Então, ficou assim. Então, aqui eu faço mais 2 correntinhas e aqui nos cantinhos eu sempre pulo 3 pontinhos de base. Então, eu venho aqui, faço 1, 2, 3 e venho no próximo pontinho. Então, pulei um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo e prendo aqui na correntinha. Então, ficou assim. E agora, a gente vai repetindo. A gente faz um leque sem correntinhas, um leque com correntinhas. Um leque com 5 pontos altos e um leque com 4 pontos altos separados por correntinha. Como a gente já fez lá no primeiro tapete frente de pia. Então, a gente vai seguir trabalhando toda essa lateral da mesma forma que eu já expliquei aqui nessa sequência, até chegar lá no finalzinho. Se caso chegar no finalzinho e sobrar ou faltar pontinho, você pode desmanchar e vir trabalhando, pulando um pontinho a mais ou um pontinho menos, até fechar bem certinho os lequinhos, como eu já mostrei lá na aula anterior do nosso tapete. Então, eu vou fazer mais essa carreira aqui, e quando chegar aqui no cantinho, eu mostro pra vocês quantos lequinhos que a gente vai ter aqui nessa lateral. Chegando, então, aqui no cantinho do nosso tapete, aqui na curvinha, vai sobrar alguns pontinhos. No meu, sobrou 4 ou 5 pontos baixos aqui pra finalizar. E aqui, a gente iniciou com o leque de 5 pontos altos e a gente tem que finalizar
com o lequinho de 5 pontos altos. Então, não dá mais espaço para trabalhar mais lequinhos. Então, a gente vai ficar aqui nessa lateral com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leques. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Desmanchar agora aqui um pedacinho. E esses pontinhos que sobraram aqui, aonde a gente pulou 2 pontinhos de base, a gente vai pular 3 por 4 vezes até preencher todos os pontinhos que sobrou lá. Daí, jogando esses pontinhos nos lequinhos anteriores, aí vai fechar bem certinho pra gente trabalhar aqui o nosso canto. Então, eu vou fazer isso aqui e volto pra mostrar aqui pra vocês. Após dividir, então, as correntinhas que sobraram aqui ao longo da nossa lateral, agora sim, cheguei aqui no finalzinho com os 3 pontinhos de base, faltando para chegar aqui no nosso cantinho. Aí, eu vou fazer aquele leque maior com 2 correntinhas e vou entrar aqui no espacinho e trabalhar o leque com 4 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, após os 4 pontos altos, trabalhar mais 2 correntinhas. E aqui, agora, eu pulo mais 3 pontinhos de base. Então, vou pular 1, 2, 3. E vou prender aqui o próximo espacinho. Vai ficar assim. E agora, vamos seguir a mesma sequência até chegar no outro cantinho. Só que aqui nessa parte do tapete, os nossos pontinhos, eles ficaram mais juntinhos. Então, a gente vai ter que dividir também aqui pra dar bem certinho os leques. Então, vamos pular mais ou menos 3 pontinhos de base. Então, agora eu vou fazer o leque de 5 correntinhas. Então, eu vou pular aqui 1, 2, 3 e vir no próximo espacinho com os 5 pontos baixos. Aí, novamente, aqui, eu pulo 1, 2, 3, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, e agora eu faço o lequinho de 4 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, eu pulo 1, 2, 3, e prendo aqui no próximo, e trabalho o lequinho com os 4 pontos altos e uma correntinha de separação. 1, 2, 3. E vou fazendo assim até chegar lá no nosso próximo cantinho, como a gente já fez lá no tapete de pia, assim. Quando eu chegar aqui, é o mesmo processo. Se sobrou as correntinhas, você volta, desmancha um pouquinho e vai colocando entre meio aqui as correntinhas que sobrou, pra fechar bem certinho. Então, eu vou concluir toda essa carreira aqui da nossa base. Quando eu chegar aqui nessa outra parte, a gente vai trabalhar da mesma forma, os pontinhos que a gente trabalhou aqui do outro lado. Após distribuir, então, os pontinhos bem certinhos aqui nos lequinhos, então, a nossa peça, ela vai ficar assim. Então, olha só, chegando aqui em cima, nós vamos cortar o nosso fiozinho. Olha só, eu trabalhei igual na outra parte onde a gente iniciou o tapete. E a gente ficou com o leque do canto, 1, 2, 3 aqui em cima nessa base. Então, aqui eu vou cortar o fiozinho. Eu finalizei com o ponto baixo, aqui no último pontinho. E eu vou cortar o fiozinho aqui e fazer o arremate. Aqui nessa parte, vamos puxar o fiozinho lá pra trás e cortar. A parte do meio aqui, nós vamos pular. Nessa carreira, a gente vai pular. Agora, a próxima que a gente vai fazer, a gente também vai pular, vai trabalhar só como a gente trabalhou nessa carreira anterior, até aqui em cima. E na última carreira, sim, a gente vai fazer todo o acabamento com lequinhos ali naquela parte. Então, agora vamos dar continuidade à nossa próxima carreira do bico. Agora, eu vou voltar com o Barroco Max Color e vou iniciar aqui nessa parte.
aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira, eu vou entrar aqui e fazer ponto baixo para iniciar. Agora eu vou vir com pontos baixos até chegar aqui no ponto alto do meio do leque. Então, já trabalhei um, agora eu vou trabalhar 2, 3 e 4. E agora vamos iniciar o leque aqui no nosso espacinho. Então, eu trabalho uma correntinha, venho aqui nesse espaço, trabalho ponto alto, uma correntinha, e agora eu trabalho em cima do ponto alto, uma correntinha, agora no espaço de uma correntinha. Faço sempre uma correntinha de separação e vou trabalhando um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha. Então, se você já fez o tapete frente de pia, então você já sabe como que faz o biquinho, então vai ficar mais fácil na hora de trabalhar. Então, eu vou fazer dessa forma até chegar aqui no último espacinho de uma correntinha. Então, eu vou ficar com 2, 4, 6, 7, 8, 9 pontos altos separados de uma correntinha. Finalizo com mais uma correntinha e prendo com um ponto baixo aqui no meio do leque. Agora, aqui no lequinho do canto, nós vamos ter 11 pontos altos separados de uma correntinha. Então, no leque do canto, eu faço 2 correntinhas aqui para iniciar. E trabalho aqui, nesse primeiro espacinho aqui, ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto aqui, nesse mesmo espaço, ficando com um ponto alto de cada lado a mais, no total serão 11. Então, eu trabalho sempre uma correntinha de separação, trabalho ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação e ponto alto aqui sobre a correntinha, até fazer todo o lequinho. Após, então, trabalhar os 11 pontos altos no nosso leque do canto, trabalho mais 2 correntinhas para finalizar e prendo com ponto baixo aqui no meio do próximo leque. Aí, os outros lequinhos vai ser apenas repetição. Vamos trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui o primeiro. Vamos trabalhar no próximo. E vamos fazer assim a volta toda do nosso tapete frente de vaso. Vamos trabalhar assim, quando chegar aqui do outro lado, vamos finalizar com o ponto baixo. E aí, vamos fazer a última carreira para finalizar o nosso tapete. Trabalhei, então, mais essa carreira do nosso biquinho, então, a volta toda aqui. E chegando aqui nessa pontinha, eu finalizei com os 4 pontos baixos. E agora, corto o fiozinho aqui, puxo para trás e faz o arremate do fio barroco Max Cola, tá? Depois eu vou fazer o meu arremate aqui, vou fazer os nozinhos e esconder o fio. Agora, nós vamos voltar com o barroco multicolor para fazer a última carreira do bico. Então, eu vou entrar com um ponto baixo, pode ser nesse espacinho aqui. Venho aqui no outro, também faço um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar aqui dentro dessa correntinha. Eu pulo o ponto alto e venho na correntinha. E agora eu faço o ponto picô com 3 correntinhas. Fecho aqui no pezinho com um ponto baixo. Venho no próximo espaço de correntinha e trabalho mais um ponto baixo. Então, eu trabalho sempre na correntinha, não no ponto alto. E repito o ponto picô. Prendo no próximo, ponto picô com as 3 correntinhas, fecho com ponto baixo, até chegar aqui na metade do nosso leque. Lembrando que esse aqui
é o lequinho do nosso canto. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 lequinhos. E agora aqui no centro eu vou fazer um lequinho maior. Então, eu vou fazer um leque de 5 correntinhas. Vou prender nas duas alcinhas com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um leque de 6 correntinhas. Prendo aqui, nessas duas alcinhas, com um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. E prendo novamente. Então, aqui no meio eu tenho um leque de 5, um de 6 e um de 5 correntinhas. Aí, venho no próximo espaço de correntinha e prendo com ponto baixo. E agora eu desço trabalhando da mesma forma. Leque de 3 correntinhas e prendo aqui com ponto baixo. Trabalhando então aqui, mais 1, 2, 3, 4, pra ficar igual aqui no início. Fiz o ponto baixo aqui no último espacinho e agora eu trabalho mais um ponto baixo aqui nessa alça, mais um aqui no próximo e mais um aqui dentro para iniciar. Lembrando que esse aqui é o leque do canto, então o leque de canto vai ter 4 picô para daí fazer o meinho. E aqui nesses outros a gente vai fazer 3 pontos picô para daí fazer o centro aqui do nosso bico, igual a gente já fez lá no tapete frente de pia. Então, a gente vai repetir o mesmo processo do bico, a volta toda. E quando chegar na parte aqui do picôzinho, nessa parte aqui do encaixe, eu venho mostrar pra vocês. Chegando então aqui nessa parte aqui, onde vai ser o encaixe do nosso vaso, nós vamos trabalhar os pontinhos picô. Então, fiz todo o processo aqui na última carreira do nosso bico, da maneira que eu expliquei pra vocês. E chegando aqui, então, nós vamos trabalhar 1, 2, 3 picô para finalizar esse bico e vamos seguir trabalhando ponto picô. Então, eu fechei aqui com ponto baixo e vou seguir fazendo as 3 correntinhas, fechando aqui nas duas alcinhas com ponto baixo para formar o nosso ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço ponto baixo e o ponto picô de 3 correntinhas. Agora aqui eu pulo um pontinho, prendo no próximo e faço novamente o pontinho picô de 3 correntinhas. Pulo um e prendo no próximo. E vou fazer isso aqui no cantinho também. Faço mais um pontinho picô. Vou pular um e vou prender aqui no próximo. E vou seguir trabalhando assim, fazendo um ponto picô para cada alcinha aqui de uma correntinha. Tá? Eu prendo aqui e subo com as 3 correntinhas, faço o picôzinho. E agora, eu vou prendendo nessa alcinha de uma correntinha aqui, eu não... Faço as 3 correntinhas aqui pro ponto picô. E prendo aqui na próxima alcinha de uma correntinha. Então, vai ficando assim, todos os pontinhos. Aqui nessa voltinha, você trabalha um pontinho picô para cada espacinho também, cuidando para não ficar muito amontoada aqui, deixar para essa voltinha ficar bem retinha. Se sobrar ponto, você desmancha, pula um pontinho. Então, você vai fazer conforme a tensão do seu ponto aí, nesse cantinho aqui do tapete. Então, você vai fazer toda a volta. Aqui, novamente, a gente vai seguir com os pontos picô, vai fazer o último leque e finalizar com o ponto baixíssimo. Aí, o nosso tapete vai estar quase completo. Depois de fazer todo aquele processo, você vai fazer o acabamento aqui
das flores no cantinho do nosso tapete. Esse acabamento aqui, com a aplicação de flores, já está disponível aqui no canal, a aula. Eu vou deixar o link na descrição e vai aparecer aqui em cima no vídeo, no card, para você acessar e fazer todas as suas florzinhas conforme eu ensino na aula para vocês. Fazendo esse acabamento aqui dessa aplicação, o nosso tapete vai estar prontinho. Vamos agora conferir as fotos.